Ó, nessa reta final, eu tava conversando com o Bruno e a gente reparou também nos papos que a gente teve aqui o seguinte. A nossa ideia principal era o quê? Era falar sobre matéria. Ah, e o que vai cair? Não sei o quê, não sei o quê. Só que no meio do papo a gente percebia que ia para um outro rumo, assim, outro destino, que era o quê? A questão psicológica do aluno. A gente comentou um pouquinho aqui em alguns momentos do papo, mas eu queria falar um pouquinho mais, principalmente nessa reta final. Por quê? Porque acho que o Edmilson chegou a comentar em algum momento do podcast que, assim, 70% é estudo. O resto é psicológico, é o teu preparo, é como é que você se cuida. Qual que é a visão de vocês? Qual que é a importância do psicológico do aluno para fazer uma prova? Porque acredito que vocês já tenham visto alunos que, assim, esse cara... Vocês olhavam para ele e falavam assim, esse cara tá preparado, só que quando ele chegava lá, ele não conseguia performar. Olha, esse papel... Vai lá. Esse papel psicológico, acho que dá tema de Enem, né? Aí, ó. Tema de Enem. Eu acho que esse preparo dessa inteligência emocional é imprescindível, né? Ele tá, sei lá, oxigenado naquele momento para poder fazer a prova. Mas faz parte da preparação dele também ele ter esse cuidado com o emocional, esse cuidado para poder fazer o melhor ali. Porque realmente rola um aluno que a gente percebe que está pronto, que está preparado e que o psicológico trai. Sim. Né? Essa inteligência emocional, essa falta de inteligência emocional faz com que ele não atinja aquela performance que ele poderia atingir. Não que ele vá mal, né? Mas, sei lá, ele já fica esperando para a segunda chamada, né? Não é o ideal. Não, mas às vezes... Ele já vai com o psicológico podre. Eu vou lá fazer, não vou passar mesmo. Você fala, mas que isso, mas cara? Às vezes acontece. Assim, eu já tive aluno de fazer a primeira fase da UEL sem muitas expectativas e aconteceu de passar. E ele ficou tão assustado, tão mexido emocionalmente, porque ele foi para a segunda fase que ele não deu conta. Meu Deus do céu. E assim, e vinha de um processo que tentou, não deu a primeira vez, tentou, sabe? Quando ele passou, a pressão de ter ido para a segunda fase foi tão grande que ele não conseguiu administrar. Então, amigo. Quando o Edmilson fala, 70% é estudo e 30% é realmente muito, muito verdade. Pode travar a pessoa, bloquear a pessoa. Eu lembro que na época que eu fazia a prova, nossa, eu acho que eu falei essa frase umas 60 vezes nesses episódios que a gente fez com o grupo. Você também. Na minha época de vestibular, essa questão psicológica... Eu fiquei me perguntando quando seria essa época. Porque assim, na minha época... É muito velho, né? Apesar da cara aqui, parece ser velho. Mas o que acontecia? Eu lembro que a minha redação do Enem começava de um jeito no começo do ano. Começava ruinzinha, certo? Ali pro mês de março, abril, maio já melhorava. Junho, julho, agosto já tava com poucos erros. Só que quando chegava perto do Enem, a minha nota caía. E eu não sei se era... Com certeza era psicológico. Claro que é. Da prova chegando e você fazendo aquela redação com aquela pressão assim de, meu Deus do céu, essa nota aqui vai ter que ser a maior, porque queira ou não queira, semana que vem o Enem eu devo estar deitando. E a minha nota sempre caía. Era incrível. E é muito interessante você perceber o quão o psicológico interfere nesses aspectos, né? Às vezes acontece com um aluno que fez como treineiro no segundo ano do ensino médio. E passou. E ele fez, sei lá, 960 como treineiro, né? Aí ele vai pra fazer pra valer, ele fala, nossa, eu não posso, né? E vai e tira uma nota inferior. Mas assim, é total psicológico, porque ele conhece a estrutura, ele tem vocabulário, ele tem repertório, ele sabe articular ali a argumentação dele e tira uma nota menor. Então, ele também já vai com muito mais pressão. Ele tirou 960 no segundo ano do ensino médio, né? Na segunda série do ensino médio. Como que ele vai performar melhor? Pensando que se ele tirou 960, ele já foi muito bem. Ou ele tirou 980. Um dos corretores deu 1.000 para ele. Sim. Né? Ele já vai... Nossa, então agora eu tenho que os dois corretores me darem 1.000. Gente, nós estamos falando de uma prova que... E põe uma pressão nele, Exato, né? Ele se sabota, né? Chega um momento que ele põe tanta pressão que ele vai se sabotar. Então, assim, nós estamos falando de uma prova que no ano passado, na edição do ano passado, apenas 60 candidatos tiraram nota 1.000. Né? De
dos milhares. Porque tem uma outra coisa, né? Você pode dominar tudo isso, mas de repente você se depara com um tema que Não tiver referências ali, o que eu vou fazer? Por onde que eu vou com esse tema? E você vai ter que se virar com a sua habilidade ali de redigir, com o que tem na coletânea, mas não vai se garantir. Às vezes você bate e fala assim, nossa, que tema maravilhoso, eu acabei de estudar um negócio, eu li alguma coisa e tá aqui, ó, consegui fazer. Foi há 2 semanas atrás, eu conversando com uma aluna que ia fazer o FGD, e eu falei assim, ó, fica atenta, questão climática, o Mato Grosso está pegando fogo, questão ambiental pode cair lá. A hora que ela saiu da prova, ela só mandou um recado para mim assim, ó o tema da redação, foi questão ambiental. Então, a gente já tinha falado, ela tinha produzido o texto, ela chegou lá. Mas podia não ser, entendeu? Sim, claro. É aquela história. A gente está discutindo possibilidade de tema do Enem, pode aparecer a democratização do acesso ao cinema. Do nada. E aí você olha para aquilo e fala assim, para onde que eu vou? O que eu ponho de repertório? Nossa, eu lembro que então, nesse assim, Enem eu penei para fazer essa redação. Então, o emocional, ele pesa muito, até para você lidar e administrar. Quando eu penso na prova e eu falo, olha, a prova não define você. Porque tem todas aquelas circunstâncias daquele momento, aquele dia, o jeito que você acordou. Tem um combinado de coisas. Mas, assim, é claro que eu quero passar. E eu tenho que administrar as minhas ansiedades, o meu medo, eu não sei tudo. Eu tenho que administrar tudo isso para conseguir fazer aquela história de fazer a melhor prova que eu posso fazer. Uhum. E se eu estou nervoso, o que vai acontecer? Eu não enxergo o óbvio, tanto que é muito comum. Vocês devem ter passado por isso. Errar questão fácil. E junto com essas demandas, eu acho que tem mais um detalhe que não sei se já na época de vocês de vestibular, acho que no começo tinha. Na minha época, na minha não havia ainda. A gente só ficava ali tentando conversar. Não, eu acertei tanto. Mas agora ainda tem a questão da rede social. Que o seu amiguinho da rede social, ele vai melhor que você. Né? O seu amiguinho da rede social vai fazer um story que vai falar não, assim, né? ou não. Ele vai dizer que ou não, né? Né? Mas ali ele tem que performar na rede social, ele vai falar assim, nossa, essa prova tava pra mim. Aí você já vai pro segundo dia da prova, já vai igual uma uva passa, né? Não, gente, às vezes o cara tá falando que a prova tava pra ele e não mas tava, vai você tranquilo. sabe que eu tenho aluno que botou em stand-by as redes sociais todas agora nessa reta final, não tá nada disso, para focar e também para evitar essa competição. Essa competição e tudo mais. Assim, sair, tô dando um tempo. Se ele vê que vai prejudicar. Faz uma dietinha de rede social nesse momento. Um detox. Se ele não tem nomofobia, ele pode fazer um detox e dar um tempo para isso. O meu colega do quartel lá que vai prestar para medicina, ele falou, até perguntei para ele esses dias, a gente tirou uma foto lá, falei, que arroba que eu marco aí? Ele falou, nenhum. Porque eu não tenho mais Instagram. Porque eu tô focado nos estudos. Falei, cara, beijo Azevedo aí, vai fazer medicina. Vai passar? Vai sim. Vai passar. Mas essa questão contém ironia. Essa aqui entre parênteses, fazer igual a Jaque. Contém ironia. Vai passar sim, Azevedo. Eu falo assim pro seu amigo. Tira a ironia aí, seja sincero com ele. Vai passar. Não, mas ele passou, ele fez vestibular numa particular agora. Só que ele passou, né? Só que ele falou, cara, não dá pra bancar uma particular, é muito caro. Então já é um bom sinal, né? O cara já foi aprovado em um aí. Mas você sabe que passar nesse momento, por exemplo, mesmo que você não vá fazer ou que não tem condições de fazer, é muito importante. Dá uma moral. Dá aquele fôlego, dá aquele gás e você fala assim, opa, eu estou preparado, eu estou no caminho. Não sou qualquer bosta também, né? Pelo amor de Deus. Porque o estudante tem muito isso, né? Eu só estudo, não sei o que, e às vezes cai um pouquinho na mente desse cara. E acaba, dependendo do ambiente onde ele está, às vezes ele acaba se diminuindo, né? Porque sempre tem aquele que pode nem ser tudo isso, mas ele tem aquela banca, aquela segurança e que deixa o outro inseguro. Você tem que ficar meio imune a essas coisas todas. Sim. Uma coisa interessante que eu acho... Só interromper, já vou no banheiro. Vai, fica à vontade. Fica à vontade. É verdade. Mas, assim, uma coisa que eu queria passar para os meninos e para as meninas que vão fazer prova... Porque na minha época de vestibular... Fala da sua época, fala da sua experiência. Na verdade, é uma mensagem. Abre o coração. Na verdade, é uma mensagem, né? Que, assim, queria deixar aqui. Porque, assim, eu fiz 6 anos de cursinho. O meu foco era medicina, certo? Queria muito. Na época lá, era a coisa que eu mais queria na vida. E deixei de sair, e deixei de curtir. E estudei pra caramba. Só que, assim, infelizmente...
não dá certo. É uma possibilidade, não é 100%. Porque senão a universidade tava lotada de gente. Mas, na verdade, não tem vaga para todo mundo. Só que, assim, eu tava até conversando com a professora lá embaixo. Chegou um determinado momento que eu desencantei. Foi aparecendo outras propostas, apareceu o concurso do bombeiro que eu prestei, por influência do meu pai. Apareceu a firma que o Bruno veio me fazer uma proposta. E, assim, é interessante os estudantes entenderem que muitas vezes não é nem isso que você vai fazer. Esse gás que você tá hoje, daqui uns 2, 3 anos pode ser que você não tenha mais ele. Inclusive, você pode estar dentro do curso e pode mudar de rota. É o que a Dê falou, que essa prova não te define. Exatamente. Né? Essa prova não define quem você é, essa prova não define exatamente o que você sabe. Nem o caminho que você vai seguir. Caminho, Sim. né? Mas parece assim, e eu acho até compreensível, mas nesse momento parece que você depositou tudo, Sim, a sua vida inteira, todas as suas emoções, tudo que você é exatamente naquilo, nessa prova, e como se não tivesse nada. Uma vez rolou uma conversa meio reflexiva com um grupo de alunos que já faz um tempo que estava fazendo o vestibular, a história do você tem um plano B? Eu escutava muito isso. Muito, 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 muito. Mas você sabe que eu fiquei meio preocupada, porque, na verdade, naquele grupinho, ninguém tinha o plano B. E, portanto, não estava preparado para lidar com a possibilidade de que, de repente, não vai ser isso, entendeu? E, de repente, não vai funcionar. Sim. Sabe? Como você mudou de rumo. Mas é interessante observar. Gente tentando, e, de repente, aparece assim. Eu lembro de uma aluna que ela terminou Direito agora esse ano. E era média. Daí, um dia, ela falou assim, você pode tomar um café comigo? Eu falei assim, tudo bem, vamos tomar um café. Você paga? Assim, daí ela virou e falou assim... Não é assim ainda, né? Cada um pagou o seu. Cada um pagou o seu. Daí ela virou pra mim assim, o que você acha de eu fazer Direito? Meu amigo, isso no meio Olha que mudança. Ela estava fazendo, ela fez um vestibular no meio do ano, mas ela estava fazendo um extensivo com preparação para a medicina. Daí ela virou para mim assim, o que você acha de eu fazer Direito? E aí eu falei assim, como é que você está se sentindo com essa possibilidade? Ela falou assim, eu quero lá ver como é que é, eu não sei, eu tenho pensado, talvez a medicina... Às vezes a medicina, por exemplo, que é super concorrida, é só um jeito de você lidar com o que eu não sei ainda o que eu quero fazer, entendeu? Isso, nossa E aí eu ponho Senhora. eu ponho o sarrafo lá em cima, porque é um curso super concorrido, porque isso vai dando um tempo... Às vezes para justificar também um possível fracasso lá na minha reprovação. Exatamente. Eu não consegui porque é muito concorrido. É concorrido. É uma fila, né? Olha eu me identificando aqui. Estamos fazendo uma terapia aqui. Então, ela se encontrou. Ela se encontrou no Direito, tá feliz da vida. Então, assim, é aquela história. A prova, esse curso, não define quem você é. Novas possibilidades vão aparecer. Não quer dizer que você vai desistir. Você tem que batalhar. Você acredita, você vai batalhar. Mas você precisa ter um equilíbrio emocional para lidar com tudo isso. Sim. E a gente tá falando de uma galerinha em um momento da vida que é muito intenso também, né? Que eles vivem com muita intensidade. E isso é válido. A gente... Sim, com certeza. Né? A gente não pode invalidar tudo isso que eles estão sentindo, e é um turbilhão de emoções. Não, e é uma coisa assim, mais... eles são mais acelerados, entendeu? E é tudo agora, né? O mundo é instantâneo, gente. Eu clico aqui e eu vou acessar tudo que eu quiser procurar, eu vou achar, tá? Desde que devidamente conectado, eu vou achar aqui. As coisas vão acontecendo rapidamente, os likes da minha postagem vão aparecendo e eu tenho que passar agora. Ele não lida com a ideia de que, pera lá, você tem que dar um tempo, você tem que se preparar, pode não ser agora. Você precisa emocionalmente estar preparado para isso. Então, é uma questão de inteligência emocional mesmo, maturidade emocional. Fiz story o ano inteiro falando que eu tô indo pro cursinho. Como que eu vou chegar no final do ano, né, e fazer um story falando que não passei? O medo da opinião ali, né? Do julgamento. Né? E assim... Dessa validação do outro, né? E 90%, galera que tá olhando o teu story,
Tá nem aí. Tá nem aí. Às vezes é uma pressão que você coloca na tua cabeça. O que as pessoas vão pensar se eu desistir? Mano, ninguém tá nem aí pra você. Se eu mudar. Eu sou o bom aluno, Se eu não conseguir passar de primeiro... Eu passei o ano passado, quando eu fiz treineiro. E se eu não conseguir agora, o que as pessoas vão falar? Sim. O máximo ali as únicas pessoas que eu acho que, assim, realmente se interessam pelo que você faz são seus pais. Sim. Ou quem tá do teu lado ali te bancando, ou te ajudando. Mas o resto, estão nem aí. Isso é um peso que saiu da minha cabeça, assim, que saiu das minhas costas, que eu falei, gente, ninguém tá nem aí pra mim. Então, às vezes a maior cobrança rumos. é a sua. Sim. E isso atrapalha? Claro que atrapalha. Você vai pra prova com um peso. Já tem toda a expectativa da prova. O que você precisa fazer? Você precisa abrir aquele caderno, a ansiedade, tudo bem, ela existe, mas a hora que você abre, ela nos move até, mas a hora que você abre aquela prova, é você a prova, tem que passar, entendeu? Para poder resolver. Sim. Eu tive aluna, ela terminou, mas eu lembro que ela ficou muito tempo para conseguir entrar, e ela, uma vez, ela comentou, porque assim, sabe quando você olha para alguém e fala assim, tá pronta, não tem mais o que aprendeu, sabe? O texto bacana e tudo mais. Na hora da prova, não funcionava. Emocional. E aí ela comentou comigo o seguinte, que às vezes ela pegava a primeira questão, se ela batesse o olho naquela primeira questão e tivesse alguma coisa ali que enroscasse, ela passava, ela não conseguia responder, ela passava o restante da prova fazendo as outras, mas pensando naquela. Nossa Senhora, e já prejudicava no resto, né? Aí, sabe, se for uma na primeira página, você imagina, ferrou o resto do caminho. A prova vira um martírio, né? Não dá. Bom, resumindo essa conversa que a gente teve, inclusive muito importante, obrigado pela sessão de graça. Obrigado, depois se quiser, a gente paga um lanche. Tá em voga fazer uma... Tá em voga fazer uma análise psicológica aqui. Sabe assim, uma roda de conversa, uma terapia de Lembrando grupo que o único universitário de psicologia gabaritado para isso é Toninho, né? Nós estamos aqui informando. Nós estamos aqui nos aventurando nesse papo informal e já fizemos uma terapiazinha também. Isso, exatamente. Porque... Então você resolveu a sua história. Eu tô resolvido agora. Você tá resolvido com a sua história. Nossa, que bom. Tô resolvido. Agora eu tenho que partir para um próximo passo, que é colocar mais cabelo nisso aqui. Agora a minha questão estética, que é o meu calcanhar de Aquiles. Procedimentos estéticos. Isso. Procedimentos estéticos. Até quando? Até quando? Exatamente. Mas eu acho que estabeleça um limite para isso, tá? Porque pode virar uma outra fobia, tá? Né? Uma outra obsessão. Né? Mas eu acho que esse projeto com o grupo, junto com Conversaria, eu acho que deu, ainda bem que foi eu e você, Chuchu. Sabe por quê? Porque assim, a mensagem que a gente tem para passar para os alunos que vão fazer vestibular é o que a gente acabou de conversar aqui, né? Pode ser que não dê certo, pode ser que daqui um tempo você mude de caminho, porque o que aconteceu? O Bruno... ele fazia faculdade de engenharia. É muito louco que é 2 não universitários. 2 não universitários, exatamente. O Bruno, ele terminou no 7º ano. Terminou não, você parou no 7º ano, certo? Eu fiz 7 anos de engenharia mecânica. Os 2 últimos anos foi por causa do Covid, que atrasou ali. Senão eu provavelmente teria formado, estaria às vezes trabalhando como engenheiro mecânico. E eu larguei no TCC2. Meus pais adoram essa história. Isso, eles adoram. Por isso que eu sempre faço questão de lembrar. Reta final. Só fazer o TCC, toca a nuda aqui, ó. Brunão largou. Por quê? Porque ele percebeu que não era o que ele queria no momento. Eu meio que larguei mão do curso que eu tava prestando, que eu queria passar, né? Que era medicina. E fui seguir outros caminhos. Demorou um pouquinho ainda, na verdade. Demorei. Né? Na verdade, ele foi determinado, ele insistiu. Eu fui ali no foco que eu tava em voga, né? Comprei na planta. Comprei na planta. Comprei na planta. Aí eu segui pro outro caminho. Prestei um concurso ali que fazia sentido pra mim, porque meu pai é bombeiro, e ele foi lá e falou, ele sempre, na verdade, esse era o meu plano B, na verdade, né? Porque o meu pai, ele sempre vinha... Ele era o capetinha aqui, assim, ó. Ele era o capetinha. Nas reprovações, ele falava, Rodrigo, presta um concursinho. Pelo menos vai ver até seus conhecimentos lá. Faz o concurso, filho. Só pra ver como é que é. Bem papo de pai. Filho, você vai ficar estável, filho. Vai lá, estabilidade. Depois, se você passar, você decide se você quer fazer a formação toda. Porque daí tem academia, tudo, né? Exatamente. Entendi. Aí veio o concurso, aí veio o Bruno oferecendo uma parceria de empresa. E hoje nós estamos bem, né? Estamos bem, né? Cada um comprando sua casa.
Exatamente. Então, assim, Então, tá tudo tá bem. dando tudo Tá tudo certo. bem. Dívida então, de 35 anos. Alô, Caixa Econômica! Vai tomar. Então, assim, é interessante passar pra galera que tem uma vida fora do vestibular. Se não der certo, sendo aprovado ou não, tem uma vida aí pra você viver. Então, acho que deu certo. Os dois roxos com ser certeza. dois babaca aqui. Mas estão pagando as contas, bebê. Tá dando tudo eu certo. acho que também, né, levantar para as pessoas que a gente, por mais que a gente não tenha universidade, eu vivi muito tempo na universidade, né, dentro ali, e tudo muito do que está acontecendo hoje é por causa da universidade, porque se não fosse eu entrar numa empresa júnior dentro da universidade, provavelmente eu não teria vontade de criar uma empresa. Sim. Provavelmente eu estaria trabalhando para outras pessoas. Também conhecimentos que eu adquiri em matérias, né, como parte de produção, até as metodologias que a gente utiliza lá dentro do curso, a gente traz um pouquinho para dentro da empresa. Nada né? é à toa. A organização e tudo que a gente aplica no dia a dia. E isso com certeza agiliza o nosso trabalho, fica mais fácil, né? Não, a chance de cometer erros é menor. Então, assim, eu acho muito justo a pessoa se esforçar para passar no curso que ela acredita que seja o que ela vai fazer pelo resto da vida. Só que se não for, também existe a possibilidade de aos 23, aos 26, aos 30, aos 40 anos mudar de profissão, sim. entrar em outro Claro. curso, né? E eu acho Exatamente. que conhecimento, você vai aplicar isso. Você foi para engenharia, mas daí Sim. você traz esse conhecimento para as outras áreas. Sempre, conhecimento é sempre bem-vindo. Exatamente. Ó a Laís, ó, milionária aqui agora. A Laís aqui, nossa, dona do estúdio mais pica de Londrina. E... Tem faculdade, Laís? Aí, ó, tá vendo? Ô, gente, mas pera lá. Eles vão fazer vestibular, eles vão fazer Enem, tá? É pra tentar tirar um pouco da pressão Aliviar a dele. tensão, aliviar a Ó, tensão. molecada. Vocês vão bem e tudo, mas se não for, tem outros caminhos também. A questão que você falou do agora, que eu acho que pega muito pro jovem, pro adolescente, né? Ele quer agora. Eu quero passar agora. Porque tudo é muito imediato É. agora. Então, tudo é uma resposta. Tudo tem uma resposta muito rápida para ele. Sim. E eu lembro de um aluno que ficou assim muito frustrado porque não conseguiu. E o pai, eu encontrei o pai, ele foi conversar, tá muito triste. Eu falei assim, escuta, você tem noção de que às vezes a primeira reprovação do seu filho aconteceu agora? Ele nunca foi reprovado na vida, ele nunca encarou. Às vezes a primeira reprovação dessa geração é não conseguir tirar a CNH de primeira, entendeu? É, verdade. E aí é frustrante isso, porque ele sempre conseguiu tudo. Ó, a identificação Os ali, ó. nãos, né? E aí ele fica frustrado, porque ele sempre ganhou, ele nunca teve um não, entendeu? E aí eu tenho que conseguir de primeira. É bem isso mesmo. Então, é verdade. lidar com esse emocional todo é lidar com isso. Às vezes não vai ser na primeira. Às vezes eu tenho que amadurecer. É bom pra ele, né? Mesmo ele não enxergando. É que parte do bom, amadurecimento. faz- É parte do amadurecimento. É importante. A dorzinha ali ensina um pouquinho, né? Ensina. Ensina bastante. Ensina. Ensina muito mais que você ficar só acertando, né? Na verdade, se você só acertar, você fica fraco.